Será o primeiro referendo local da história na cidade de Lisboa. Vai referendar o fim do alojamento local em prédios destinados à habitação, medida aprovada ontem pela Assembleia Municipal de Lisboa. Tiramos temas entre a deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República, Marisa Matias, e Angélica da Teresa, deputada liberal na Assembleia Municipal de Lisboa. Bem-vindas à Rádio Observador. Temos aqui um tema que divide esquerda e direita. Marisa Matias, começando por si, a proposta de referendo tem de ser enviada ainda para o Tribunal Constitucional para apreciar as perguntas aprovadas. Já vamos a essas perguntas, mas primeiro, e de forma muito breve, o caminho tem mesmo de ser este, o do referendo? Eu creio que sim, aproveito para cumprimentar também quem está em estúdio. Eu creio que sim, que é importante que se faça este caminho, porque o problema da habitação é um problema que tem sido muito agravado nos últimos anos e não se pode retirar desse agravamento o papel que tem o alojamento local, que em cidades como Lisboa, no Porto, é uma das causas direta da perda de alojamentos e do aumento do preço das casas e das rendas, que tem sido muito agravada na última década em particular, e isso coincide com o que tem sido o desenvolvimento do alojamento local. Havia algumas normas de limitação que foram retiradas por este governo, elas já eram insuficientes e por isso os cidadãos e as cidadãs tomaram a iniciativa de elaborar esta petição. A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou, passa a ser uma proposta já da Assembleia Municipal e é bom que se avance para que as pessoas possam ter uma palavra a dizer, sim. Angélica da Teresa, a Iniciativa Liberal foi contra esta aprovação na Assembleia Municipal de Lisboa e sabemos como para os liberais é preciso deixar o mercado funcionar, mas não há aqui a virtude no referendo de deixar a população pronunciar-se sobre uma questão que está a viver na pele? Boa tarde e cumprimentar os ouvintes do Observador. Nós tivemos aqui a validar esta questão do referendo e se à primeira vista, naturalmente, que o debate público e a participação cívica das pessoas na política, que é algo que reclamamos, são sempre bem-vindas, depois olhar para a matéria de facto. Aquilo que se discutiu no âmbito da Assembleia Municipal é que as perguntas que estão em cima da mesa para serem referendadas, na nossa ótica, não têm base jurídica. E, portanto, das duas uma, ou teríamos uma visão e uma posição populista, dizer, sim senhora, vamos avançar com este referendo e depois ele ser reprovado pelo Tribunal Constitucional, como nós acreditamos que é o que vai acontecer, ou então seríamos sérios, não populistas, mas muito factuais, e diríamos exatamente aquilo que dissemos ontem em plenário e que inclusive apresentámos uma declaração de voto escrita onde incluímos um parecer jurídico precisamente para explicar porque é que nós achamos que este referendo não tem base jurídica para avançar. Já agora vamos às duas perguntas aprovadas para referendo que ainda estão à espera do Tribunal Constitucional. A primeira: concorda em alterar o Regulamento Municipal do Alojamento Local no sentido de a Câmara de Lisboa, no prazo de 180 dias, ordenar o cancelamento dos alojamentos locais registados em imóveis destinados à habitação? E a segunda é: concorda em alterar o Regulamento Municipal do Alojamento Local para que deixem de ser permitidos alojamentos locais em imóveis destinados à habitação? Marisa Matias, a ideia é acabar com todos os alojamentos locais e não apenas proibir os novos. As perguntas, pensa, podem passar pelo crivo do Constitucional? Bem, eu não vou fazer uma avaliação que cabe ao Tribunal Constitucional fazer, mas não creio que em nenhuma circunstância seja isso que está aqui em causa. O que está em causa, de facto, é colocar limitações ao alojamento local, e essas limitações são necessárias, como disse, porque o que está a acontecer em Portugal e em particular em Lisboa, no Porto, no Algarve, nas regiões com maior pressão turística, é que as pessoas não têm a possibilidade de aceder a uma renda de casa porque não têm salários que acompanhem. E o problema é dos preços, não apenas dos salários baixos, mas claramente dos preços do arrendamento. E as restrições que estão a ser colocadas em cima da mesa são restrições que não são uma novidade em várias cidades de outros países. Nós vemos como houve recuso em relação às permissões do alojamento local em cidades como Viena, Paris, Barcelona, Amsterdão, enfim, Londres, Munique, imensas cidades
que tiveram que colocar esse travão e começaram a dar esse espaço. Aqui em Portugal o que estamos a assistir é o contrário. Começou-se a colocar um travão muito pequenino e este governo quer retirar essas restrições. Ora, embora isso esteja em cima da mesa, sabemos que também continua a haver uma responsabilidade por parte das autarquias e do Poder Municipal na regulamentação do alojamento local e é isso que está aqui a ser pedido, é que de facto possa haver essa intervenção. Portanto, eu não vou pronunciar-me sobre as perguntas em si, apenas dizer que não é o que está em causa aquilo que referiu. Agora, obviamente, segue o seu caminho, terá o parecer do Tribunal Constitucional e é esse que devemos aguardar. A primeira pergunta prevê mesmo o cancelamento dos alojamentos locais registados em imóveis destinados à habitação no prazo de 180 dias. Estou a ler ipsis verbis e por isso pergunto-lhe, Marisa Matias, se não teme que pequenos negócios familiares acabem e deixem muitas pessoas no desemprego. Não é isso que estamos a falar. Tem que haver uma política, de facto tem que haver uma política para a habitação e uma política para o alojamento local. Agora, o que não podemos aceitar é que há uma incompatibilidade entre alojamento local e direito à habitação. Não há uma incompatibilidade. Se não há uma incompatibilidade, temos que torná-la compatível. E o alojamento local não pode retirar o direito à habitação na prática, que é isso que está a acontecer em muitos casos. E, portanto, há uma pressão enorme, de facto, do turismo, mas o que nós estamos a assistir é que a desregulação do alojamento local, juntamente com a falta de investimento na oferta de habitação pública, juntamente com o preço das rendas que não param de aumentar, com os movimentos especulativos, e é isso que está em causa, é o mercado especulativo, não são os pequenos negócios, é o mercado especulativo que está em causa, acabam por levar a situações como aquela que estamos a viver. E já não são apenas setores da população da classe baixa, já estamos a falar de setores da população de classe média, com rendimentos médios que não conseguem aceder à habitação. E, portanto, obviamente, quando é esse o cenário, quando temos em Lisboa, por exemplo, bairros como Alfama, em que 70% do alojamento é local, e que sobra muito pouco, aliás, para a habitação, percebemos que o problema é real e existe. E devolver a palavra aos cidadãos e às cidadãs é o que se deve fazer neste contexto. Angelique da Teresa, mesmo a Iniciativa Liberal não concordando com as limitações, sendo o referendo aprovado pelo Constitucional, as perguntas fazem sentido da forma que estão colocadas? Eu queria clarificar um aspecto sobre as perguntas que referiu e muito bem, que, efetivamente, aquilo que se pretende com a primeira pergunta é um sim ou não, e aquilo que é perguntado é se deve encerrar todos os alojamentos locais em 180 dias. Portanto, deixar isto bem claro, não é uma questão de limitação. Porque hoje em dia as cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, aliás, no Porto o regulamento até foi aprovado há muito pouco tempo, em Lisboa está em discussão hoje uma nova versão do regulamento para a limitação do alojamento local, nomeadamente em diversas freguesias, e neste momento na cidade de Lisboa, o alojamento local está todo ele suspenso e há freguesias com contenção onde já não é possível atribuir novas licenças. Portanto, deixar bem claro que aquilo que estas perguntas dizem e aquilo que se pretende, é que as pessoas decidam sobre um sim ou não a encerrar todos os alojamentos locais em 180 dias e tudo aquilo que já existe. Portanto, aquilo que perguntou e bem é mesmo isso, não é uma questão de limitação ou de regulação ou uma certa limitação. É acabar, de facto, com o alojamento local. E eu gostaria de voltar a um facto muito concreto, até porque há muito populismo neste debate, o que é uma pena. Nós achamos, inclusive, que muitas daquelas pessoas que estiveram a trabalhar para que este referendo visse a luz do dia, enfim, devem ter sido, de facto, instrumentalizadas, porque quando se explica que não se pode ir para além da limitação daquilo que a lei prevê, parece que as pessoas não querem entender. A nova lei prevê limitação ao alojamento local e que depois, naturalmente, isso é decidido pelo Presidente de Câmara. E as limitações existentes estão definidas na lei nacional. Ora, ir para além da lei seria uma ilegalidade. Ou então o que teria que se fazer era, de facto, alterar a lei
na Assembleia da República. E por isso é que nós achamos que este referendo e estas perguntas estão feridas de morte porque não têm base jurídica e, portanto, eu acho que muito mais do que discutir o tema do alojamento local, é preciso olhar para os factos e ponderar este aspecto muito bem ponderado. Para além de voltar a esclarecer, porque por aquilo que foi dito anteriormente parece que não é assim, e não é verdade. Lisboa está neste momento com todas as licenças suspensas e há freguesias da cidade de Lisboa, que são freguesias decretadas como áreas de contenção, onde não é possível atribuir novas licenças de alojamento local. Já agora, deixe-me dar aqui a oportunidade para a Marisa Matias responder. Sim, vamos lá ver. O que está aqui em causa é o que é relativo a prédios de habitação. Por definição, são prédios de habitação à partida. É isso que estamos a falar. Não é tudo. É o que está definido em prédios de habitação. Em segundo lugar... Mas há alojamentos locais que ficam em prédios inteiros. Com certeza, mas assim, dizer que não se pode ir para além da lei, a lei pode e deve ser mudada. E se houver uma preocupação na maioria da população desta cidade, em que a lei seja mudada, creio que não há alternativa a não ser mudá-la. Porque dizer que não se pode fazer nada porque a lei tem limites e esses limites estão definidos e, portanto, não se pode fazer para além da lei. Não é razoável aceitar como lei, como regra, volto a dizer, que haja bairros onde 70% seja alojamento local. Não é aceitável. Portanto, as cidades têm que ser mais do que postais turísticos, têm que ser mais do que uma fotografia que pode ser feita e que as pessoas não podem viver, não é? As pessoas que vêm a Lisboa, que trabalham em Lisboa, que querem viver em Lisboa, não podem ser meros figurantes da cidade. E, portanto, é isso que está aqui em causa. E que está, a especificidade é como disse, de prédios de habitação. Em segundo lugar, a lei pode ser alterada, era outra nota que queria dizer. E em terceiro lugar, não é verdade que haja uma perda de competência e de poder por parte do município na regulação do alojamento local. Esse poder continua e, portanto, neste momento a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou a realização do referendo, passa a ser uma proposta da Assembleia Municipal de Lisboa, as questões terão que ser verificadas pelo Tribunal Constitucional e é dar seguimento ao processo. Só deixar aqui um esclarecimento que é muito importante. Sim, relativamente ao que se disse, é que em Lisboa sempre foi obrigatório, pelo PDM, ter uso habitacional para registrar um alojamento local. Sempre foi obrigatório. Portanto, se não se concorda com isto, então altere-se, para que os alojamentos locais passem a ter um uso diferente daquilo que é atribuído. Mas é o PDM que obriga a que assim seja. Portanto, também deixar esse esclarecimento, porque muitas vezes dizem-se coisas que não são verdade. Mas em última instância... E sendo alojamento local, já agora, Marisa Matias, sendo alojamento local, à partida tem de ser um prédio obrigatoriamente de habitação, ou não? Porque estava a dizer que não eram todos os prédios. Para a habitação permanente. Vamos lá ver uma coisa. Em última instância, isso que se quer dizer é que se pode transformar a cidade toda como um negócio e não podemos fazer nada, que estamos de mãos atadas. É essa a mensagem que se está a passar em última instância, porque existe determinado regulamento, que os regulamentos também se podem alterar, mas existe uma determinada regra... Não é o que a lei diz. Peço desculpa, mas não é o que a lei diz. Eu não estou a perceber. Não é o que a lei diz, está a dizer em relação a... A lei prevê que é possível encerrar estabelecimentos de alojamento local, tendo em conta, a base são algumas limitações, nomeadamente, por exemplo, se há ruído ou problemas no condomínio, é possível, naturalmente, perante queixas reiteradas, pedir um cancelamento do registro do alojamento local num prédio habitacional. Isto é possível e está previsto na lei. Em caso de não existência do seguro, também é possível pedir ao Presidente da Câmara Municipal que haja cancelamento do alojamento local. E já agora, outro ponto que também ninguém fala, que é a falta de fiscalização relativamente, entre aspas, a alojamento locais fantasmas, a registros fantasmas, que deturpam completamente os valores que existem, nomeadamente na cidade de Lisboa, e que ninguém, e que a Câmara Municipal de Lisboa não se preocupa em validar se efetivamente existem ou não. Porque aquilo que se estima é que haja cerca de 8.000 alojamentos locais fantasma, que não têm qualquer tipo de atividade, mas que mantêm o registro.
Portanto, também há cálculos e há estatísticas que nem sequer são atualizadas e, portanto, muitas vezes não se sabe muito bem qual é efetivamente o cenário real da cidade de Lisboa. Agora, a lei prevê limitação e cancelamento de registro. Atenção, que isso também é importante esclarecer aos ouvintes. Claro que permite, mas isto para dizer, peço imensa desculpa, eu não sei de que referência é que está a falar, mas vamos lá ver, o que eu me estava a referir em relação à habitação tem a ver inclusivamente com o acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, que define que só pode haver habitação nos prédios de habitação. Portanto, isto pode parecer uma redundância. É esse tipo de informação que está a referir e não outra natureza. E, portanto, esse acórdão existe e pode ser posto em prática. Em segundo lugar, eu creio que as pessoas que nos estão a ouvir também têm perfeita noção de que o problema de encontrar casa ou não encontrar casa, de poder pagar uma renda ou não poder pagar uma renda, não é um problema de estatísticas mal calculadas, que elas podem existir e devem ser, obviamente, verificadas, não é isso que está em causa. Mas não é um problema de alojamento local fantasma. É o problema do alojamento local real, que existe. Pode haver fantasma, não estou a dizer que não, mas há um problema real e, portanto, dizer que os números são muito elevados para o alojamento local, porque existe um conjunto de registros que está feito e que na prática não se faz alojamento local nesses apartamentos ou nessas casas, mas que estão registados e, portanto, é que isso cria uma percepção errada, mas não é uma percepção que estamos a falar de dificuldade real, não percepcionar, dificuldade real de aceder a casas para habitar e de poder pagar as rendas, é disso que estamos a falar. Marisa Matias, só para terminar, não era possível chegar aqui a um meio termo de regulação do mercado? Eu volto a dizer, é importante, uma vez que os poderes públicos locais e nacionais têm falhado na regulação e têm falhado naquilo que deve ser a consagração do direito à habitação, é importante dar a voz agora aos cidadãos e às cidadãs. O referendo deixou de ser um referendo de petição, é um referendo aprovado pela Assembleia Municipal de Lisboa. Vamos, como disse, aguardar que o Tribunal Constitucional se pronuncie e aí passa a ser a palavra dos cidadãos e das cidadãs que aqui vivem. Angelique de Teresa, muito rapidamente, que estamos mesmo a ficar sem tempo, tendo em conta que a construção nova demora muito tempo a ficar pronta, o mercado precisa dessas casas, desse alojamento local para ter habitação disponível? Eu acho que teria que se começar pelos devolutos do Estado e da Câmara Municipal, por exemplo, que são inúmeros, porque se efetivamente aquilo que começarmos a fazer é a fechar, então também teriam que fechar clínicas, centros de diagnósticos, escritórios, centros de estudo, cabeleireiros, centros de estética, que também praticam as suas atividades em edifícios habitacionais, em frações de edifícios habitacionais. Mas é extraordinário, primeiro, que deve-se fechar hospitais e centros de saúde antes de sequer reduzir o número de eu não falei em hospitais. Minhas senhoras, não temos mesmo mais tempo para o debate e é uma pena, mas voltaremos certamente a este debate do alojamento local. Muito obrigada, Marisa Matias e Angelique de Teresa, pelo Bloco de Esquerda e pela Iniciativa Liberal. Obrigada.